tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 30 de agosto de 2015, é um domingo. O verbete é de número 3.495, ele tem 5 páginas, 49 logias e 17 máximos. O tema, verbetograma, foi elaborado segundo a especialidade autoconscienciogramologia. Quem redigiu o verbete fui eu mesma. E a definição do verbete. O verbetograma é a técnica, recurso ou esquema de autoavaliação intraconsciencial a partir da análise crítica, racional e detalhista dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, empregada pela Conscien Homo Mulher, especialmente verbetógrafo ou verbetógrafa, objetivando o autoconhecimento holossomático. Na pensenologia, eu destaco aqui o holopensene pessoal da autopesquisologia, o confronto dos autopensenes com as verpons e a enciclopédia da conscienciologia instigando a análise da autopensenidade. Na fatologia, a autoevolutividade pesquisada a partir dos verbetes da enciclopédia da conscienciologia, o aquilatamento da autoconsciencialidade na imersão enciclopediológica, as variáveis autoconscienciométricas íncitas nos verbetes, a vontade javalínica em catalisar o avanço autoevolutivo, os verbetes suscitando autoquestionamentos, a avaliação da autoprodutividade evolutiva, a extração máxima dos recursos enciclopediológicos. Na parafatologia, os parasinais sincrônicos, a leitura de verbete indicando bloqueios a reciclar, os alertas da sinalética bioenergética pessoal, os banhos de energia durante a leitura dos verbetes indicando temas a reciclar, o esquadrinhamento dos verbetes com o emprego da inteligência evolutiva, o desenvolvimento do autoparapsiquismo. Na argumentologia, eu apresento aí 3 parágrafos. O primeiro que eu quero chamar a atenção é o caracteristicologia, que de acordo com a atributologia, eu faço uma listagem de 3 linhas, de autopesquisa a partir do estudo dos verbetes, objetivando o upgrade evolutivo pessoal. Na procedimentologia, com o propósito de motivar a autopesquisologia verbetográfica, eu dou aí um exemplo de sequência de passos a ser observado no decorrer da leitura da enciclopédia da Conscienciologia, capaz de potencializar os resultados da aplicação do verbetograma. E ainda complemento com um parágrafo chamado singularidade, no qual eu considero que a autoexperimentologia de cada um de nós vai fazer com que a gente interprete as realidades e para-realidades impressas aí no verbete da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, que isso, o adequado seria cada um de nós criar os próprios procedimentos específicos, atendendo a essas diferenças, essas especificidades. Mas, assim, eu concluo esse parágrafo assim, afirmando, por experiência própria, o importante é usufruir do universo de informação contido nessa megagescom. Na remissiologia, eu destaco autopesquisologia verbetográfica, autorrealidade intraconsciencial, conscienciocentragem, descarte dos resquícios, análise da conscien e verbetografia ortopensenogênica. A Enciclopédia da Conscienciologia oferece aos interessados na aceleração autoevolutiva lúcida o verbetograma como recurso de reestruturação pensênica através da erudição cosmoética. Você vislumbra a possibilidade de aplicar o verbetograma de modo parcial ou integral? E aí, para entender o parcial ou integral, o ideal aí é estudar e ler a exemplologia, na qual eu explico direitinho a diferença entre os dois. Na bibliografia específica, eu apresento 3 fontes de referência. Eu gostaria de já começar, antes de fazer as perguntas, a explicar mais ou menos aqui
a necessidade, a importância dessas 3 obras aqui. A primeira é um artigo que que eu e a Luimara nós fizemos e apresentamos na revista Consciência, que se chama Cosmoeticometria, que é um trabalho, foi o primeiro instrumento de autoavaliação que nós utilizamos na época do início do Colégio Invisível da Cosmoética. E ele inspirou bastante esse trabalho aqui meu, mas ele também foi inspirado por outros trabalhos, que é isso que eu queria fazer, ao invés de fazer a minha mini bio convencional, eu quero fazer a minha mini bio auto-pesquisística, né? Então, esse trabalho, ele, na verdade, é fruto de um trabalho que a gente fez, né? E esse trabalho que a gente fez lá no Colégio Invisível da Cosmoética, ele foi balizado pelas sessões que a gente tinha feito de autoconsciencioterapia, cada um no seu tempo, pelos cursos de autoconscienciometria que nós fizemos aqui mesmo, logo no início do Centro de Estudos do CIAEC, né? Do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. A gente teve aqui o início da Consciencobaia, né? E quem era vamos chamar o juiz mora, assim, era o próprio professor Valdo. Então, a gente teve a oportunidade de ser Consciencobaia, com ele sendo o coordenador. Ele não dava o curso, ele só ia para o Consciencobaia. Então, foi assim, foi quando começou a história, né, do Consciencobaia, o experimento do Consciencobaia. A gente também fez, antes disso, até antes de eu vir morar em Foz do Iguaçu, eu tinha feito o Conscienciograma na Prática, que era um curso do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Então, a gente tinha também essa prática de descrever, era bem minuciosa a técnica, né? E, finalmente, a gente participava do Colégio Invisível da Cosmoética, né? Eu participei também do Colégio Invisível da Conscienciometria, na época, eu e a Luimara. Então, assim, foi assim, um pupurri de experiências que nós tivemos e que nós fizemos esse artigo, nós propusemos o primeiro instrumento de autoavaliação do Colégio Invisível da Cosmoética. E isso deu base para a gente continuar aqui e manter aqui essa proposta, certo? A consciência fica disponível, né, online, então vocês podem baixar e ver o artigo, se vocês quiserem. Os outros livros aqui são mais conhecidos nossos, né? Que é o Conscienciograma, que é o primeiro livro assim de contato da gente com a autoconscienciometria mais profunda, não esquecendo agora que tem a Conscius, né? Que é especialista na experiência aí de autoavaliação. E o Léxico de Ortopensantas, que também ilustra muito a importância da enciclopédia. Então, assim, o nosso objetivo com esse verbete não é desbancar o conscienciograma, mas mostrar que, além do conscienciograma, a gente tem outras fontes de pesquisa e, como o próprio professor Valdo diz, a erudição cosmoética da enciclopédia é uma questão assim bem relevante. E aí eu fiz umas continhas aqui para falar para vocês. E, por exemplo, no conscienciograma, a gente tem 2.000 perguntas. E, atualmente, na enciclopédia, a gente já tem 6.990 perguntas, no mínimo, que eu fiz uma média de 2 perguntas para cada verbete. Então, se o meu verbete hoje é o número 3.495, numa média de 2 questões por verbete, dá isso. Agora, a gente tem verbete com muito mais do que 2 questões. Então, a gente vai voltar a esse assunto, porque a primeira pergunta do teletertuliano pergunta sobre isso. Agora, a gente vai encerrar essa primeira apresentação lendo a mega-análise elaborada pela equipe da Enciclosapiens, né? A equipe de mega-análise da Enciclosapiens, que é constituída por Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. É leitura, registro, erudição, cognição, dissecção, aceleração, renovação, autoavaliação, verbetografia e ignorantismo.
mundividência, rememoração, autoproexologia, enciclopediologia, autoconfrontação, autoconhecimento, enciclopensenidade, esquadrinhamento, autorresponsabilização e autoconscienciogramologia. Bom, a gente vai fazendo as perguntas aqui e vocês vão perguntando também, né, na medida do andamento aqui das perguntas. Agora, eu queria falar mais uma coisinha, assim, por a minha motivação para fazer esse verbete. Primeiro, quero agradecer a professora Dulcidal, que foi ela que me deu o título, né? Ela que sugeriu esse título. Segundo, o que eu posso dizer dessa proposta que eu fiz para vocês, além da minha experiência anterior lá no Colégio Invisível da Cosmoética, com os cursos que eu fiz de conscienciograma e tal, é que, como eu estou aqui desde 2001, eu comecei a acompanhar a escrita da enciclopédia desde o seu início, né? Então, assim, a partir do abertismo consciencial, né, que foi o primeiro verbete escrito e distribuído para a gente discutir, a gente já tinha algumas mini tertúlias, algumas tertúlias já sendo elaboradas, mas, assim, a consolidação, né, da tertúlia começou com o verbete abertismo consciencial. E, a partir daí, todo dia o professor Valdo chegava com um verbete para a gente discutir. E era assim, ó, eu tinha, assim, algumas vezes eu levava um susto, porque, pelo título do verbete, eu achava que ele ia ser, por exemplo, nosográfico e ele era neutro. Às vezes eu achava que era homeostático e ele era nosográfico. Às vezes eu achava que era nosográfico e ele era homeostático. Então, assim, me causava muita surpresa. E também, no decorrer da discussão, havia umas surpreendências, assim, do ponto de vista mais conscienciológico. O que eu quero dizer com isso? Eu fazia uma interpretação dos itens, assim, muito simplórias, né? E no desenvolvimento, aí eu via as outras pessoas perguntando, as pessoas avançavam mais, e aí a gente foi aprendendo, não só com os outros co-participantes da tertúlia, como com as interpretações de cada um daqueles itens. Às vezes, um item que você menosprezava na tua primeira leitura, e aquilo dava uma discussão enorme, tá certo? Então, isso eu acho que importou para mim, né, na minha autoqualificação, certo? Assim, conscienciológica, na compreensão da conscienciologia como um todo. Eu já tinha lido 700, já tinha lido Projeciologia, já tinha lido Nossa Evolução, os livros assim mais básicos eu já tinha lido Reurbanizados também, que, aliás, foi um divisor de águas para mim. A gente já estava também, a gente participou também de algumas pesquisas para o Homo sapiens pacíficos. Então, assim, mas nas discussões dos verbetes da enciclopédia, parece que aquilo ia, pelo esquadrinhamento do tema, aquilo ia ficando mais consolidado. É óbvio que não era no primeiro verbete de ser discutido. É que, como o professor Valdo ele usa, né, a técnica da circularidade, a técnica do detalhismo, outras técnicas, ele volta sempre num patamar de discussão um pouco mais aprofundada. Então, assim, eu vejo a importância, eu comecei a aprender a importância dos verbetes da conscienciologia, né? Então é isso, eu queria passar um pouco a experiência para vocês. Inclusive eu trouxe três exemplificações, né, de como é que eu uso, ou como é que a gente pode usar o verbetograma. O quê? O quê? Do conscienciograma? Mas peraí, eu nem falei. Pois tem que falar no microfone. Eu ainda não falei desse livro, então daqui a pouco a gente fala. Então, assim, ó, então vamos começar então. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês vão falando, porque às vezes eu falo muito rápido, né? Então, a primeira pergunta a verbetógrafa Rosa, professora Rosa, Fatologia, página 1, terceira linha.
poderia falar sobre as variáveis autoconscienciométricas íncitas nos verbetes, bem como a importância da seção questionologia? Então, aí, Aparecida, Conceição, eu vou ler aqui para vocês, na página 17 do conscienciograma, as principais variáveis que são destacadas no conscienciograma, né? Então, o professor Valdo destaca aqui, são variáveis primárias, que são o holossoma e o ego. Dentro do holossoma são as variáveis secundárias, soma energética, antiemocionalidade e racionalidade. E dentro da variável primária ego tem a liderança, comunicabilidade, priorização, coerência, consciencialidade e universalidade. Para começar, se a gente quiser pensar, né, itens dos verbetes ou os títulos de verbetes satisfazendo no rol dessas variáveis, né, a gente já tem uma primeira abordagem, a gente vê que o verbete sim, verbete não, a energética está sendo discutida, todos os verbetes, por exemplo, têm a parte da parafatologia. Então, isso obriga que o verbetógrafo pense os fenômenos, as atitudes parafenomênicas, as relações com a multidimensionalidade relativas àquele fenômeno e coloque no verbete. Aquilo ali vai servir para cada um de nós, leitor, né, extrair dali algumas variáveis para serem pesquisadas, não necessariamente todas essas, mas se a gente fosse classificar nessas principais secundárias, a gente até consegue, tá? Enquadrar como prioridade numa delas. Aí outra coisa, algumas expressões que o professor Valdo trouxe, além do conscienciograma, ou mesmo porque, às vezes, o conscienciograma, você não tem na memória todas as expressões, né? Por exemplo, quando ele trouxe o verbete parêntese patológico, aquilo me causou, assim, bastante... Foi bem impressivo para mim, me causou muita reflexão, né? Então, eu comecei a trabalhar essa questão do parêntese patológico comigo. Então, essa para mim é uma variável, certo? É uma variável que eu vou trabalhar, o parêntese patológico, que é uma expressão. E outras expressões como tanto. Por exemplo, ele falava, por exemplo, o macrossoma. O macrossoma me fez também pensar muito as facilidades, como é que você conquista isso para uma próxima vida. Então, é uma outra variável que eu comecei a pesquisar. Então, resumindo, como é que a gente percebe as variáveis autoconscienciométricas íncitas no verbete? Eu tentei descrever aqui pela parafatologia minha. São os parasinais sincrônicos durante a leitura do verbete. Aí, algumas vezes, ele vai mostrar os bloqueios que a gente tem, não é? Outras vezes, ele vai sinalizar que são até trafores que a gente tem, mas que a gente pode melhorar aquele trafor. Por exemplo, quando ele falou da autoimperturbabilidade. Puxa vida, né? É um trafor que eu não tenho. Então, eu já fiquei aguçada, porque sem a autoimperturbabilidade eu jamais vou chegar na desperticidade, e a desperticidade, o conceito da desperticidade foi o que me trouxe para Foz do Iguaçu. Então, eu comecei a valorizar a autoimperturbabilidade. Tá certo? Então, assim, se a pessoa tem algum tipo de dificuldade para identificar os sinais, os parasinais durante a leitura dos verbetes, pode pegar as principais variáveis aqui do conscienciograma e começar a trabalhar. Pode procurar pelo Find, não é? E pode começar a trabalhar os verbetes que falam dessas variáveis. Ou então, pode começar com a proposta corajosa aí de botar as para-antenas para detectar aí quais são aquelas variáveis que vão te trazer ou recuperação de a superação de um trafar, ou a aquisição de um novo trafor, né? ou a qualificação de um trafor que você já sabe que tem, tá certo? Aí ele pergunta também sobre a seção questionologia. E aí eu já tinha feito até umas contas aqui, que assim, ó, o verbete, como todos devem saber,
ele tem 6 divisões, né? A primeira que é a conformática, a segunda a fatuística, depois tem o detalhismo, perfilologia, a argumentologia e a acabativa. Não sei se está claro para todo mundo, mas a conformática é quando você dá a formatação, você conforma o conceito que você quer trabalhar, né? Você dá forma ao conceito, você concretiza aquele conceito. A fatuística, você traz aqui na pensinologia todas as ocorrências internas da pensinalidade, na fatologia, todos os acontecimentos do fato do dia a dia, na parafatuística, todas as relações multidimensionais, parafenomênicas com o tema, no detalhismo, você esmiuça o máximo que você pode, na perfilologia, você traz os personagens, né? A elencologia, a masculinologia, feminologia e a hominologia, que são as expressões em latim que dão visão das grandes categorias de Homo sapiens, né? Depois, na argumentologia, a gente começa com uma exemplologia e tem alguns verbetes, tem, outros não, algumas listagens assim para esclarecer um pouco mais e aprofundar mais a questão. Depois tem a acabativa, aí que eu quero chegar. Tem a remissiologia, então, pela remissiologia você tem no mínimo 7, que alguns verbetes têm 7, outros têm 12, não, desculpa, antigamente que tinha 7, agora não, são 10. São 10 verbetes, alguns têm 12, alguns têm 15, que é o máximo de verbetes de remissiologia. Mas daí você pode expandir aquele assunto, tá certo? Uma frase enfática que é chamativa, que é emblemática daquele verbete, e termina com a questionologia, que eu sempre digo que é um convite ao leitor para refletir sobre aquele tema. Então, essa questionologia, ela é propositadamente uma informação que a gente tem de que o verbete, ele é apropriado para uma autorreflexão e uma autoconscienciometria a partir desse questionamento. E como a gente falou, no mínimo, atualmente nós temos 6.990 perguntas, tá? Assim, para a gente entender essas perguntas, a gente tem que ler os verbetes bem, tem que ler os outros verbetes da remissiologia, mas aqui, a sessão questionologia é um convite para a autopesquisologia e a autoconscienciometria. Na fatologia, página 1, quarta linha, quais dicas para o aquecimento neuronal com a leitura dos verbetes? Como escolhê-los? Eu penso que a escolha dos verbetes é um dos primeiros itens aqui que eu coloco na meu procedimentologia. Eu acho que tem que ser pela impressão que ele causa na gente. Tá? Se o título chama atenção, se o título é enganoso para a gente, né? Entendeu? Tem um aqui que é eu até anotei para falar para vocês, desamarração. Eu achava que esse verbete era nosográfico, porque era aquela pessoa que não tinha compromisso, sabe? Quando eu vi, não era nada disso. E aí eu pensei, estava numa época que eu precisava de fazer umas desamarrações, né? Ele é neutro, né? Mas assim, para mim ele funcionou como homeostático, entendeu? Porque ele me ajudou na minha postura de desamarração, de tirar as amarras, né? Agora ele é neutro por quê? Porque aí você tem que raciocinar, mas por que ele é neutro? Né? Porque você tira as amarras, mas faz o que com isso? Então tem que fazer alguma coisa. Se tirar essas amarras, ficar soltinho no universo, no cosmos, não adianta nada, tá certo? Então, qual é o objetivo de você tirar as amarras? Então, assim, foi assim que eu escolho meus títulos, sabe? Como eu já te falei, a outro que me causou parênteses patológicas que eu já falei, né? Reação exagerada. Esse causou, assim, um impacto em mim. Então, é um verbete que eu estudo, né? E vai assim, maximologia. É um verbete, assim, de altíssimo nível, mas é um verbete que me causou impacto. Eu selecionei aqui vários para dizer para vocês, verbetes que me causaram impacto, né? Síndrome da abstinência da baratrosfera, me causou impacto, ele é nosográfico. Sedução da simplificação, me causou impacto. Teve o bibliotáfio, que foi quando eu estava estudando para a prova da Conscienciologia, que eu cheguei no bibliotáfio, eu tive um banho de energia,
E continuei naquele estado de euforia ali. E eu pensei assim, gente, nessa vida intrafísica eu não me considero uma pessoa erudita. Eu não sou uma pessoa, assim, uma cultura sabe, de ter um bibliotafo. Eu não tenho um bibliotafo. E por quê? E aí eu selecionei ele para minha autopesquisa. Alguma coisa do passadão eu tenho aí a ver com bibliotafo. Megatrafal derradeiro. Isso me fez também pensar muito. Quer dizer, qual é aquele último trafal que uma consciência lúcida, uma consciência pré-serenona consegue preencher, né? Com certeza para virar serenão, né? O que falta para você virar serenão? Nossa, isso me causou bastante impacto. E aí foi ruptura do equilíbrio, pré-delineamentologia, irresistibilidade. Gente, isso aqui que me causou muito impacto. Então, assim, vai sendo pelo impacto. Por que irresistibilidade me causou? Porque assim, ó, como é que o evoluciólogo fala com você de uma maneira que não é te convencer, mas que você não tem outra alternativa e acaba aceitando aquela proposta, né? É uma coisa cosmoética, bem intencionada. Então, como é que ele faz isso? Ele tem que ter uma leitura completa da sua cognição para ele ir no teu raciocínio ali, para ser irresistível. Então, para mim, essas questões me chamaram muita atenção. Outro, mega manipulabilidade. Gente, manipulação é uma coisa que que para mim, assim, falou em manipulação, eu já fico com o pé atrás. Existe uma mega manipulação que é neutra e que é feita em alto estilo, né? Só para vocês terem uma ideia da definição. A ação ou efeito de manipular com intenção cosmoética evolutiva em amplo espectro as realidades do cosmos, objetivando o melhor para todos os seres vivos e consciências extrafísicas. Olha, gente, sinceramente, isso me deu um nó. E aí eu tenho que pesquisar. Então, assim, quais são as variantes? E outra coisa, gente, com isso, você desmistifica um monte de conceitos a priorísticos que você tem dentro da Conscienciologia. E o professor Valdo, ele era mestre, né, de fazer isso. Ele usa as palavras e ele usa umas palavras que são assim, do senso comum, assim, já gastas, patológicas, e ele transforma aquilo numa coisa, ele dá uma outra vestimenta. Por exemplo, calculismo, punição. A gente teve uma discussão agora no final de semana sobre punição, né? Porque tem umas linhas assim que falam em punição, não consegue, né? Tem um monte de eufemismo para dizer o que é punição, mas não fala em punição. E você vai ler, tem uma série de questionamentos, uma série de ortopensadas sobre punição, né? Então ele fala uma série de manipulação. Ele só colocou o mega na frente, mas é uma manipulação com boa intenção. Então, assim, modifica a maneira de você pensar. Então, para mim, é isso. E aquecimento neuronal é nesse sentido. Eu tenho um item aqui no meu verbete que eu falo da leitura com inteligência evolutiva. Deixa eu ver se eu pego aqui para você. É o esquadrinhamento dos verbetes com o emprego da inteligência evolutiva. E aí eu tive que entender o que era isso também. Que é você esmiuçar o verbete com a sua inteligência, mas não só com a sua inteligência de raciocínio lógico, com a sua inteligência evolutiva, com o pressuposto de melhorar a evolução, né? A inteligência evolutiva é aquela inteligência que você emprega vislumbrando a evolução. E olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Para mim, cada vez mais, quanto mais eu leio a enciclopédia, agora leio a ortopensada, mais eu me surpreendo com as posturas, os posicionamentos, assim, o exemplário, assim, sabe, das questões, assim, das verpões, com relação a meu modo de pensar tacanho, a priorístico, né? E tem uma expressão que o professor Valdo faz, pensar atrás, raciocinar atrás, é um raciocínio atrás, é um raciocínio com o que você pensava antes.
Né? Você tem que começar a pensar com o raciocínio daqui para frente. Então, é isso que eu quero aprender, um raciocínio conscienciológico. Né? Então, eu me lembro aqui, só para completar isso aqui, eu me lembro que quando foi colocada a concertina aqui no CAEC, eu entrei assim, quase com um parafuso, assim. Por quê? Eu imagino a concertina, né? Eu era a favor da reeducação absoluta e restrita. E aí o professor Valdo, numa tertúlia, ele falou, se a gente facilita a entrada, foi colocada a concertina, não foi gratuitamente, foi o enumerador que orientou o professor Valdo a colocar, né? E foi porque haviam entrado aqui pessoas de arma e levaram, né? Você estava aqui, né? E fizeram reféns aqui, né? Então, era uma coisa perigosa. Então, ele disse o seguinte, a gente não pode permitir facilitar que uma outra pessoa entre e cometa um mal. Porque se a gente permitir isso, a gente é conivente com ele, a gente está com interprisão com ele. Então, a gente tem que usar de todo o recurso disponível para evitar que o outro cometa o mal. Entendeu? Então, aí entra a punição, a restrição de liberdade, entra uma série de coisas que tem uma série de questionamentos a respeito disso. Mas, então, assim, isso eu fui aprendendo aos poucos, né? Então, cada uma dessas coisas que eu ouvia, que me modificava a minha maneira de pensar, era uma variável que eu ficava buscando na enciclopédia. Agora, além da enciclopédia, tem o Autopensados, que a gente vai melhorando a forma de pensar a respeito daquele assunto, né? É bem sério, isso que você estava querendo falar, eu posso continuar aqui? Enfatologia, página 1, sexta linha. Como prevenir o esmorecimento da vontade diavalínica em catalisar o avanço autoevolutivo? Olha, eu não sei como é que seria para todos, né? Mas para mim, eu sempre faço uma autorreflexão, porque muitas vezes eu esmoreço, sim, e aí eu penso como eu era antes, como eu sou agora, o quanto eu posso ajudar hoje, o quanto eu não podia ajudar antes, que eu era da massa impensante junto, o que eu vim fazer aqui, as minhas recuperações de cons, como é que você fala, aquilo que você ganha, os aportes, não é? Então, a minha retribuição que eu tenho que fazer, e aí, com isso, Agora, tem uma coisa também que ajuda nessa vontade javalínica, né? Fazer um EV também, porque às vezes tem boi na linha. Então, assim, o EV é a parte energética. Só que se você impregnar aquele EV com uma ortopensenidade, com uma pensenidade, mudança de bloco, ou mesmo na hora que você concentra no seu EV, você já está mudando de bloco. Teve uma verbetógrafa aqui que falou, um verbetógrafo, aliás, que falou que ele, para mudar de bloco, ele pensa na respiração dele. Entendeu? Eu penso, às vezes, no EV que eu estou fazendo, sabe? Ver se eu consigo sentir, como é que eu sinto aquele EV, e daquilo muda de bloco. Aí, de repente, volto de novo, né? Fica naquele vai e vem, assim, mas eu vou mantendo aquilo até eu encontrar a razão novamente para eu catalisar meu avanço evolutivo. Patologia, página 1, final da penúltima linha, para como obter a extração máxima dos recursos enciclopediológicos. Olha, eu estou sugerindo o verbetograma. E aí estou sugerindo também que cada um analise a sua própria personalidade e procure um roteiro, assim, de melhor extrair, né, os recursos enciclopediológicos, começando pela leitura dos verbetes, certo? A participação, você, por exemplo, participa diariamente com perguntas, então você já está dentro, né, do rol e tal. Professora Rosa, exemplologia, página 3, poderia comentar sobre o verbetograma parcial, aquele embasado nas perguntas oriundas apenas da seção questionologia dos verbetes, e o integral, aquele embasado nas questões levantadas a partir de qualquer seção dos verbetes? Então, se você quer fazer um verbetograma, assim, geralzão, assim, sem você, geralzão que eu estou dizendo assim, ó, sem você selecionar as variáveis, né, os temas que você quer específico, ou mesmo selecionando os temas específicos. Vamos pensar pelos temas específicos, eu tenho aqui
eu fiz aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, eu fiz um trafor, fiz um trafar e fiz um trafal. Vamos começar pelo trafor, né? Que normalmente a gente começa pelo trafar. Então, eu sempre achei que eu tinha autorraciocinofilia. Eu adoro raciocinar, adoro. Aí eu fui lendo os verbetes. E aí, eu fui lendo os verbetes e encontrei vários verbetes. Aí eu posso ficar só com a questionologia. Então, por exemplo, autoposicionamento de ponta. Eu posso ficar só com a questionologia dele. Você, leitor ou leitor, é mais raciocinofílico ou mais raciocinofóbico? Quais fatos comprovam tal realidade? Aliás, essa questionologia é do principal aqui, a autorraciocinofilia. Já te dá para você pensar, né? A segunda, esse que é o do posicionamento de ponta. Você, leitor ou autor, toma algum posicionamento de ponta? Em quais linhas de atividade? Poxa, aí você já tem que parar para ver quais as linhas de atividade você tem um posicionamento de ponta. Em toda linha de atividade ou em algumas? Isso já vai te refletir. E assim por diante. Por exemplo, pseudo-racionalidade, que é um verbete da Rosemary Vitoriano. Quando eu não falar de quem é, porque é do professor Val, tá? E aí você vai pegando só a última seção do verbete para você fazer o seu conjunto de questões para examinar. Isso eu chamei de verbetograma parcial. O que eu chamei de verbetograma integral? Eu fui lendo verbete por verbete. Eu vou dizer para vocês quais os verbetes que eu selecionei para estudar se esse meu trafor mesmo é bom mesmo ou se eu posso melhorar ele, em que eu posso melhorar. Eu selecionei autoposicionamento de ponta, murismo, que eu acho que tem a ver murismo com autorraciocinofilia, pseudo-racionalidade, trio das mega-percepções. Por que eu selecionei esse verbete? Porque ele tem, o trio é raciocínio, imaginação e memória. Eu achava que eu raciocinava, que meu raciocínio é que me superava minha falta de memória. E aí esse verbete me fez pensar que para eu raciocinar bem, eu tenho que desenvolver a memória também. E outra coisa, não adianta achar que eu não vou imaginar, eu tenho que ter uma boa imaginação, uma imaginação coerente. Então, assim, me tirou do chão que eu estava. Então, eu já vi que eu posso melhorar esse meu trafor, certo? Truncagem intraconsciencial. Algumas pessoas, o professor Valdo mesmo já falou que às vezes eu trunco. Então, eu botei ele para como é que eu posso ter raciocinofilia e truncar. Tem alguma coisa errada aí. Então, eu fui estudar a truncagem. Rigor racionalístico. O que é isso? Eu tenho que ter rigor. Raciocínio falho. Opa, eu tenho que ver se eu faço algum raciocínio falho. Bipartição de raciocínio. Eu tenho que ver o que é isso. E raciocínio rudimentar. Então, eu peguei todos esses aqui e fui. Aí, eu fui pensando algumas variáveis que me interessavam em discutir, que é o que eu coloquei no item 3 aí, da minha sugestão de verbetograma. Eu coloquei itens. Eu não vou ficar somente com a questionologia. Eu vou pensar itens que me interessam. Então, eu pensei. Em algum momento, eu vi que o autoposicionamento de ponta, não, a autorraciocinofilia, na definição dela, dentro da definição dela, tem que a autorraciocinofilia, ela é assentada no bom humor e no bem-estar. Opa, já peguei isso. Então, se eu sou mal-humorada, como é que eu posso ter raciocinofilia de alto nível, né? Já peguei esse item, é um que eu selecionei. O outro, calculismo cosmoético. Coragem racional. Certo? Eu tenho que ter coragem, porque senão eu não vou enfrentar com o meu raciocínio o que eu tenho que enfrentar. E assim eu fui vendo os efeitos da racionalidade do mental soma sobre o psicossoma. Então, assim, eu tinha parênteses patológicos, eu fiquei impressionada com aquilo, né? Então, como é que eu acho que eu tenho uma autorraciocinofilia de ponta, né, de alto nível? Então, eu tenho que... Aí eu fui, escolha da mega prioridade. Eu tenho a escolha da minha mega prioridade. Outra coisa, isso eu fui vendo não só no autorraciocinofilia, eu fui vendo dentro de todos os verbetes que eu selecionei. Aí tem um item lá que eu botei assim, do posicionamento de ponta. Cotejo posicionamento de vanguarda versus posicionamento de retaguarda.
Isso tudo, gente, eu pensei dentro do verbete. Aí tem lá, homem super versus leniência. Presente e futuro, passado e presente. Veracidade, erronia. Tudo isso eu selecionei para eu estudar. Antagonismo, abrir a marcha, ir no vácuo. Isso aqui eu peguei também. Porque a gente está aqui na CCCI, a gente está abrindo picada ou está indo no vácuo, entendeu? Então, isso tem a ver com raciocinofilia, certo? Você está raciocinando de uma maneira nova, de uma maneira independente, ou está raciocinando no vácuo, né? E assim eu fui. Ó, dúvida, eu quero discutir sobre dúvida, e assim eu fui. O trio, raciocínio, imaginação, memória, que eu já tinha falado, e assim eu fui fazendo. Então, esse para mim é o verbetograma, mais extenso, tá? Mais integral. É aquele que eu não fico só nas questionologias. E aí eu vou fazer questionamentos a respeito dessas variáveis que eu estou selecionando. Você quer falar? Rosa, são duas perguntas. A primeira é o que você comentasse sobre essa condição de o verbete ser aberto a qualquer nível evolutivo, né? A pessoa pode ser da conscienciologia ou não. E isso, a pessoa traz a vivência dela de vários níveis e permite a gente encontrar esses lados desses traços que no nosso nível evolutivo ainda não desenvolveu, né? E aquela pessoa já tem. Queria que você comentasse sobre isso. E a segunda questão é que, às vezes, a gente banaliza um pouco a vinda às tertúlias, né? A gente fica pensando, mas é só ir lá e ver o verbetógrafo falando, e essa visão que você está trazendo é outra, da gente se analisar em relação ao patamar daquela pessoa, né, daquele traço, e relacionado a isso com aquilo que você sempre fala, que o professor Valdo comentava, que o verbete é um desassédio evolutivo. Como é que isso se relaciona a esse desassédio evolutivo? Então, o desassédio evolutivo que o professor Valdo, eu vou começar pelo final, o desassédio evolutivo que o professor Valdo fala é na defesa do próprio verbete. Então, assim, a gente não está dizendo que o verbetograma tenha que ser só para o verbetógrafo, não é isso, é aquilo. Qualquer pessoa que estiver diante do verbete pode, pelo nível de apreensão, de cognição dela, vai sempre aproveitar alguma coisa. Eu acho impossível, pelo próprio esquema do próprio verbete, né, pela chapa verbetográfica, é impossível uma pessoa ler um verbete de cabo a rabo e não sair com nenhum piolinho na cabeça. Não é possível, entendeu? Eu acho que é impossível, a menos que não queira mesmo, que eu acho que é o direito da pessoa, né? Tem um direito para direito. Agora, se a pessoa quer bancar o para-dever dela de evoluir, né, de ser coerente com o curso intermissivo dela que ela faz, aí eu acho que ela vai se dedicar aqui a encontrar, pode ser que um verbete ela não encontre, mas não é possível que no segundo ou no terceiro ela não encontre nada ou que ela tenha, que ela possa contribuir, ou que ela não tenha, que tenha, ela possa melhorar, né? Então, eu acho que tudo isso pode acontecer. Agora, o desassédio evolutivo, o professor Valdo falando na defesa, a impressão que me dá, eu até coloquei na efeitologia aqui, o efeito do verbetorado no verbetograma, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui, efeitologia. Eu não sei se foi na efeito... É porque é o segundo? Isso. Nas autorrecins. Então, assim, o que a gente vê, e de acordo com o que o professor Valdo falou mesmo, se a pessoa é dedicada a vir aqui, a ler os verbetes, a fazer mesmo uma reciclagem a partir dos verbetes, mas se ela vem aqui e defende o verbete pessoal dela, o professor Valdo tinha observado que a pessoa mudava de comportamento. E mudava de comportamento para melhor, assumindo responsabilidades que antes ainda não assumia. Por exemplo, pessoas que jamais perguntaram alguma coisa aqui na tertúlia, quando fez a defesa do verbete, passaram a perguntar sem nenhum problema. Entendeu? Então, assim, que havia um desassédio evolutivo que ele chamava, que não era, ele não falava desassédio mental somático. É claro que tem o desassédio mental somático também, mas ele não falava do desassédio mental somático, ele falava de desassédio evolutivo. Não sei se eu respondo para você.
É uma coisa, né? Porque assim, eu passei, acho que já faz mais de um ano que eu vim assim todo dia nas tertúlias e às vezes na mini tertúlia também. E aí eu percebia que alguma coisa diferente acontecia, lógico, vários desassédios, autoatualizações. Mas eu ficava me perguntando, o que é? Por que eu venho, o que eu ganho vindo todo dia aqui? Será que eu venho por obrigação ou que é isso, né? Aí eu agora fiquei pensando também que tem essa coisa de autoatualização e de hétero perante as pessoas que estão aqui e as paracompanhias também, né? Eu no acho momento que você se constata que não, nesse traço eu tenho, nesse eu tenho que melhorar. A holopensenosfera é um fato, entendeu? Assim, a holosfera daqui é um fato. Então, assim, um amparador não faz nada para a gente, mas ele organizando o ambiente, ele ajuda a gente a raciocinar melhor. Então, assim, várias e várias intuições eu tive aqui da minha vida retrocognitiva, aqui durante verbetes, durante círculos, durante mini, entendeu? Então, assim, por que isso? Não só porque eu estava interessada, mas porque o ambiente estava bem organizado. Então, aquilo propicia. Você sabe que as sinapses, né, é aquele espaço onde um neurônio faz contato com o outro. Imagina, se tiver tudo muito bagunçado, os impulsos elétricos não saem também tão perfeitos, né? Agora imagina se tudo for condizente para que tudo funcione bem com você. Esses impulsos vão ser multiplicados, vão ser reorganizados. Então eu acho que a gente só sai ganhando. Uma coisa que eu não disse na hora que eu estava conversando com você, que eu estava respondendo você, é o efeito do exemplarismo dos verbetógrafos na motivação autoconscienciométrica. Gente, mediando aqui, mesmo antes de mediar, a gente tem, assim, tirar o chapéu para todas as pessoas que vêm aqui, porque cada uma traz a sua experiência e a gente aprende muito, né? Então, assim, às vezes a gente acha que é o bam, 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 que está super bem num determinado quesito, vem uma pessoa com a maior simplicidade, coloca uma experiência dela que vai muito além daquela que você já fez. Não é? Então, é um aprendizado, é um exemplarismo, sim, muito grande, independente do que está escrito, né, no verbete. Rosa, eu li o verbete, eu gosto muito desse tema, porque eu adoro estudar verbete, escrever e estudar, né, eu gosto das duas coisas. E uma coisa que sempre me chamou a atenção, assim, que já aconteceu algumas vezes, de um amparador falar uma expressão que eu não conheço, para mim é um neologismo, e eu vou procurar na enciclopédia e eu acho aquele neologismo. Isso eu acho fantástico, porque assim, é como se fosse uma nomenclatura que também é utilizada no extrafísico, né, pelos amparadores, mas que a gente vai pesquisar e está lá na enciclopédia, e é justamente naquele conceito que o amparador te passou. Né? Eu acho muito interessante e eu vejo assim que esse tipo de desassédio que as palavras fazem, né, no caso ali o léxico, né, que está ali na enciclopédia faz, é justamente isso que você falou, né, que é a desconstrução de determinados conceitos, as deslavagens cerebrais, né, que são feitas quando a gente está estudando o verbete. Impressionante. É impressionante. Eu, assim, eu adoro fazer a prova de conscienciologia, mas quando eu tenho tempo para estudar. Não que eu quero tirar nota boa, não é isso, não. É porque, assim, eu separo assim, uns 3, 4, 5 dias. Eu sou péssima aluna, sou aquela aluna que, para estudar para a prova, eu estudo na hora da prova, né? E aí, mas assim, se eu consigo tirar uns 3 dias que seja para estudar os verbetes, chega no final do 3º dia, na véspera da prova, assim, eu não consigo conter em mim de tanta euforia, sabe? Assim, de ter que sair, andar um pouco pela casa, assim, de tanta euforia, porque dá uma... imagina você estudar uma série, assim, mais de 1000 verbetes diretos, assim, aquilo vai no sinergismo energético, assim, e eu gosto daquela sensação, sabe? Eu não bebo nada, não tomo tóxico nenhum, esse é meu tóxico, assim, tóxico positivo, né, evolutivo, assim. Interessante que teve uma prova de Conscienciologia, que a gente teve uma reunião antes na casa de um professor, e a gente fez uma brincadeira, né, com os colegas, assim, de fazer perguntas sobre o verbete, o cara responder, e aquilo criou uma potencialização tão grande no processo da prova e tal.
E eu estava interessado em estimular isso. Mas foi a maior nota que eu tirei. Cheguei a quase tirar 7. Que bom. Cheguei, não sei, nem me lembro direito, mas foi uma nota assim que potencializou bastante. Então, acho que o efeito do grupo, junto com a questão mental somática... Não, eu junto sozinha, no caso. Mas o grupo, se puder, ajuda muito. A presença de cada um de nós aqui. Às vezes eu estudo falando alto. Eu aprendi que falar alto é bom para as consciências que estão em volta. Não sei quem que me ensinou isso, mas alguma vez eu ouvi e eu falo, até porque guardo melhor, né? Você ouvindo a tua própria voz, você guarda melhor. Bom, professora Rosa, Pensenologia, página 1, terceira linha. Poderia expandir o confronto dos autopensenes com as verpões? Assim, ó, os verbetes estão repletos de verpões. Então, o próprio verbetograma é a proposta de você pegar cada uma verpão dessa, e pode ser, gente, uma verpão para você. Essa coisa de verpão, ela é bem relativa, né? Às vezes é uma coisa que eu não conheço, é uma verpão, né? Por exemplo, quando você teve as inspirações de determinadas palavras pelo inspirador, para você era uma verpão, mas não era, já estava escrita não é por isso que deixa de ser verpão, mas já estava escrita lá. Então, é isso aí, você vai comparar, né, os seus próprios pensenes com aquilo que está dito lá. Então, por exemplo, autoconcessão cosmoética e tem a autoconcessão anticosmoética. Você vai comparar, fazer o confronto entre como você pensa e como é que está proposto lá. E aí vai ampliando a sua autocognição. Itens na fatologia, parafatologia e na numerologia. Na penúltima linha, na fatologia, avaliação da autoprodutividade evolutiva, relacionado com na parafatologia, na primeira linha, os parasinais sincrônicos, a leitura de verbetes indicando bloqueios a reciclar, com os raciocínios entrelinhados. Os raciocínios? Entrelinhados em numerologia. Ah, tá. Na primeira linha. Já vi. Olha, a autoavaliação da autoprodutividade evolutiva. É uma coisa que hoje de manhã eu estava lanchando, e aí eu falei assim, gente, eu podia ter falado um pouco mais no verbete sobre a autoprodutividade evolutiva, porque no método do verbetograma, eu dou lá o que eu estou sugerindo, né, como um ponto de partida, eu dou 6 itens, né, até as metas. E aí depois, qual é a produtividade? Eu mudei alguma coisa depois de todo esse esforço? Quais foram as minhas conquistas? Eu já cheguei no meu máximo da conquista? Então, esse seria um pensamento. A outra é os parasinais são as relações entre os 3, né? Então, os parasinais sincrônicos são porque assim, ó, a autoprodutividade é depois de todo o seu esforço, né? Seria o último, na verdade, entre os 3. Sim, sim, é a relação, entre os 3. Então, aqui a leitura, quando você está fazendo a leitura, quando te chama alguma atenção, ou te dá um desconforto, ou mesmo você às vezes passa batido, depois você volta, não, eu li alguma coisa, você vai lá... os raciocínios entrelinhados. Aí já é algum parasinal, entendeu? É algum parasinal para você. Às vezes você está lendo uma coisa, você não dá nem um pouco de valor, daqui a pouco vem uma lembrança sua de alguma coisa que você fez, que tem tudo a ver com aquilo. Aquilo é um parasinal, e você volta, né? E o outro é o entrelinhamento. É exatamente esse entrelinhamento, é de você colocar entre as linhas do verbete alguma questão para você refletir. Você pescar, né? Então, assim, às vezes é entre linhas do verbete, entrelinhamento, às vezes é um item entrelinhado com outro. Tem um item, tem o outro, às vezes eles se entrelinham, né? Tem uma conexão de um com o outro. Tá certo? Então, a minha linha de raciocínio que eu estava fazendo era esses raciocínios entrelinhados justamente com os parasinais. Pode ser. As entrelinhas, entendeu? Com os parasinais, você capta, certo? Faz essa junção e o resultante é a avaliação da autoprodutividade. É isso mesmo, pode ser desse jeito também. Tá? E outra coisa, esse verbete realmente surpreendeu, porque não imaginava. Eu não imaginava.
E pode ser feito um curso, né? Porque você pega um trafora, um trafaro, um trafal, e com essa ajuda você consegue desenvolver e utilizar a enciclopédia, né? Pode mesmo. Já eu pensou? fiz aqui para trazer para vocês, caso me perguntassem. Eu fiz um trafar, um trafal e um trafor. O trafor eu já mais ou menos li, eu só não li os desdobramentos que eu fiz e as metas. Mas porque eu não sei se vai dar tempo. Mas Ô, Rosa, só com relação a isso que ele falou, na dinâmica da desperticidade, que a gente faz no CAEC aqui no domingo de manhã, a gente utiliza o verbete para justamente levantar um trafora, um trafar e um trafal relacionado àquele tema. E que aquele tema, qual que é a relação daquele tema com a desperticidade? Então, muito bom. É um uso aí do verbetograma. É um uso do verbetograma também. Então, como podemos identificar melhor essa paraortopensinidade e transformá-la em verpões? Bom, a paraortopensinidade é uma pensinidade correta e, assim, do ambiente extrafísico, né? Quando você está no ambiente extrafísico. Transformá-las em verpom, tem pessoas que têm muita facilidade para fazer isso, né? Tem uma experiência, tem uma ortopensinidade e começa a pensar como é que você transforma aquilo num título de verbete ou numa expressão, e às vezes você precisa de ajuda. Por exemplo, eu tive uma experiência no extrafísico de resgate e tal, e eu tinha um procedimento meu e eu queria um título para fazer um verbete com aquela experiência. Eu precisei da ajuda da professora Kátia Aracaki para eu encontrar um título que representasse aquela minha experiência, né? Então, assim, se você não tem essa facilidade, pede ajuda às pessoas que possam te ajudar. Mas, em resumo, é isso. É você ver uma pensinidade que é linear, que é cosmoética, que tem, assim, ressonância extrafísica, que pensa multidimensionalmente, né? Que é um pensene multidimensional, e que você tem uma experiência sobre aquilo. E aí é só ficar tranquila, deixar o pensamento livre e tentar faz um brainstorming, deixando escrever livre tudo que vem a respeito do assunto, até você encontrar uma expressão que represente de fato aquilo. Em relação dessas verpões, com as ideias natas, com os amparadores extrafísicos, serenão e evolucionário, poderia dar alguns exemplos, pessoal, seu como verbetógrafa, eu não entendi bem. Em relação a essas verpons, com as ideias natas, com os amparadores extrafísicos, serenão e evoluciólogos, poderia dar algum exemplo, pessoal, seu como verbetógrafo? Eu não entendi bem. Então eu vou colocar, por exemplo, se você quiser ver, por exemplo, o verbete que eu estou falando, é o Ideia Resgatogênica. Eu tenho, né, um procedimento meu, assim, que eu aprendi de uma maneira, acho que é inata até, em determinado momento eu falo uma determinada palavra para fixar alguma situação que posteriormente eu posso pegar aquela palavra e usar daquela palavra para resgatar alguma ideia conscienciológica, principalmente com pessoas que são fora daqui da conscienciologia. E eu usei isso, né? E esse meu verbete, eu queria uma expressão que falasse sobre isso. E aí foi quando surgiu, conversando com a professora Kátia Aracá, que ela me sugeriu, a gente chegou nessa ideia resgatogênica, que é uma ideia resgatogênica quer dizer que é capaz de resgatar posteriormente, né? Que ela tem uma força de resgatar. E aí eu sugiro você assistir depois com calma. Professora Rosa, quando eu me formar em pedagogia, minha vontade é de morar e trabalhar na Cognópolis. Gostaria de fazer todos os cursos possíveis, iniciando agora, porém minha renda não permite pagar nenhum. Seria possível obter a gratuidade? Como devo proceder? Tenho 62 anos e ótima saúde. Olha, como representante da Enciclosapiens, eu digo qual é a minha política lá, a nossa política na Enciclosapiens. Ninguém fica sem fazer o verbete, sem fazer a verbetografia, senão por falta de dinheiro. 62 anos, 60 anos para cima, a gente tem a política de dar 50% de desconto já de imediato. Agora, a gente pede para você, por exemplo,
entre em contato com o CIAE, que se você quiser vir para cá, né, para o CIAE, quando você vier para cá, vai na recepção, faz propostas, pede gratuidade. Aí, em Porto Alegre, onde você mora, acho que tem a Consus, tem lá não, né? Tem o IPC, tem a PEX. O caso seria você entrar em contato com essas ICs, porque, assim, até onde eu sei, elas têm, todas nós temos a política de não deixar ninguém de fora dos cursos por falta de recursos financeiros. Então, entre em contato, faz proposta que você consegue. Tá bom? Saudações, professora Rosa, sincronicidade, seu verbete, reflexões. Reflexões feitas na noite anterior, para mim, foi uma extrapolação. O deleite eutimia, causado durante a leitura, me deixou de queixo caído, pois conteúdo e mensagem deste foi o foco dos meus pensenes. Que bom que aconteceu isso, né? Frases anotadas sobre a tecnologia, página 2, praticamente idênticas e muito mais. O que é isto? Que sintonia é essa? É que você está no veio, mas você está fazendo já... Eu sei quem que é, você está aqui. Você está na hora de voltar, né, minha filha? É uma pessoa que já esteve aqui. Eu acho que é isso, sabe? Sabe quem é? Aquela Maria Luísa. Pensou nela? Então, está na hora de voltar. Eu acho que você pode voltar, que está na hora. Olha, o parágrafo singularidade, página 4, é efeito salutar de uma sapiência profunda. Poderia falar sobre isso? É uma coisa, assim, que a gente tem que entender, que o verbetograma, eu estou dando uma sugestão de procedimento. É um procedimento que eu usei para fazer esses meus 3 casos aqui. É um procedimento que, para mim, funcionou. Eu já detectei hoje de manhã, lanchando, que eu poderia acrescentar um item 7 de resultados, né, aferir os resultados. Mas, assim, eu não posso achar que esse tipo de procedimentologia seja o ideal para todo mundo, que cada um pensa diferente, cada um tem seu nível evolutivo, cada um utiliza a sua inteligência evolutiva de uma maneira diferente. A cognição de cada um de nós é diferente, não estou dizendo que um é melhor ou pior do que o outro, são diferentes, né? A diferença é saudável, não é nada ruim. E aí a singularidade se fez importante aqui eu falar, porque senão parecia que eu estava contribuindo com uma verdade relativa absoluta, e não é. Né? Essa aqui é a minha verdade relativa de ponta, e olha que foi de ponta mesmo, de relativa mesmo, porque hoje eu já acrescentaria mais um item, tá certo? Então é bem relativo. Amanhã pode ser que lanchando de novo eu acrescente outro item. Então é bem relativa. Ô Rosa, mas assim, eu gostei de ver o verbete, porque assim, você está falando sobre uma vivência que eu tenho já, né? E eu escrevi um verbete, ele ainda não foi defendido, sobre essa relação entre a verbetografia, sobre o estudo de verbetes, né? A verbetologia e a conscienciometrologia, que é justamente essa técnica que eu uso. Então, assim, e o que me chamou a atenção quando eu escrevi o verbete é que pouquíssimas pessoas, assim, só tinha um verbete do professor Valdo sobre esse assunto. Sobre isso, né? Que era uma enciclopédiometria. Mas o dele, enciclopédiometria, é a metria da escrita do verbete. Mas, assim, não tinha. Eu falei, gente, mas como que ninguém escreveu sobre isso? Agora tem o da Rosa. Então, e sobre a frase enfática, página 5. A Enciclopédia da Conscienciologia oferece aos interessados na aceleração autoevolutiva lúcida o verbetograma, como recurso de reestruturação pensênica através da erudição cosmoética. O professor Valdo tem um verbete, que é Enciclopediologia, que ele fala da erudição cosmoética também na frase enfática. Eu até fiquei pensando se essa expressão seria apropriada eu usar na minha frase enfática, mas assim foi irresistível eu usar, porque faz uma coerência interna entre os verbetes, né? E eu não copiei a frase enfática dele, eu só peguei essa expressão. E assim, e esse verbetograma que está aqui é um verbetograma específico, singular de cada um de vocês. É a ideia que você acabou de falar. Você também escreveu um aproveitamento do verbete na
na conscienciometria, certo? Eu ainda não sei como é que é, mas vamos ver, né? Você vai defender, a gente vai ver. Aí, assim, ó, então, a frase enfática é praticamente isso. E outra coisa, essa erudição cosmoética, a proposta dessa expressão ser repetida aqui, é no sentido de que a enciclopédia, ela faz uma varredura cosmoética em todos os assuntos. Se ainda não abrangeu todos os assuntos, o futuro dela, porque ela é ad infinito, né? O futuro dela é fazer essa varredura, tá certo? Então, é uma erudição cosmoética, porque a gente trata da cosmoeticidade. Mesmo falando dos verbetes patológicos, a gente está fazendo cosmoética, né? Então, falar da patologia é uma questão cosmoética, certo? É um levantamento cosmoético. Então, é isso aí. Fala. Não, só queria falar que assim, você falou da diferença, né? Cada pessoa usa essa ferramenta de uma forma diferente. E no caso da Tati, que eu conheço ela transforma, pega alguns itens e ela transforma em tabelas ou ferramentas de autoconscienciometria. Então, seria legal assim compilar, né, como as pessoas usam essa ferramenta de várias formas e que às vezes assim, eu olhava os itens do verbete, eu tinha essa sensação, isso aqui ressoa com a minha intraconsciencialidade, esse aqui não, esse eu tenho que desenvolver. Mas eu nunca pensei em compilar isso de alguma forma. Então, depois isso pode dar ideia para as pessoas. Depois eu acabo de ler os outros itens que eu fiz aqui, né? Legal. De outras perguntas que eu fiz. De como você utilizou essa ferramenta. Aí, assim, adorei, parabéns, adorei que você tivesse participado também. Grato, um abraço energético do tamanho do tertuliário. Ai, que maravilha. Logo estaria aí holossomaticamente, viu? Antes de ler isso aqui, eu já sabia que você estava vindo. Professora Rosa, Ortopensatologia, página 1, terceira linha, pode comentar a enciclopédia da Conscienciologia é a melhor autoconfrontação para quem compreende? Então, essa ortopensatologia, eu vou imitar o professor Valdo, foi escrito para mim, ele que falava isso, né? Esse assunto foi escrito para mim. Então, ele escreveu essa ortopensatologia para o meu verbete. Estou brincando, gente, eu peguei lá, né? Então, aqui, eu fui procurar. Então, assim, a enciclopédia da Conscienciologia é a melhor autoconfrontação para quem compreende. Assim, a pessoa que está com a inteligência evolutiva voltada para a compreensão do verbete, ela vai ter ali vários itens de confrontação com a própria realidade. Então, é a melhor. No sentido, esse melhor autoconfrontação é no sentido da erudição cosmoética mesmo, né? De varrer o maior número de detalhes, super detalhado, os itens que estão ali inscritos. Pensinologia, página 1, final da terceira linha, poderia discorrer a respeito de a enciclopédia da Conscienciologia instigando a análise da autopensenidade? Sim, eu penso que a enciclopédia da Conscienciologia, ela vai instigando a gente. Eu contei aqui para vocês, assim, às vezes o professor Valdo chegava com o verbete lá, não me falava muito, não, mas alguns outros, eu saía dali, assim, o dia inteiro pensando sobre aquilo, né? Então, muitos verbetes, e não são só os nosográficos. Eu acho que tem alguns homeostáticos que dão, assim, um solavanco na gente, assim, e outros neutros. Por exemplo, a irresistibilidade, que, aliás, eu não sei se é neutro, se é homeostático. É neutro, não, ele tinha que ser neutro, não podia ser homeostático. Mas eu fui lá olhar. Então, a irresistibilidade me causou, assim, um frisson, entendeu? Eu fiquei pensando nele durante muito tempo. Porque tem que ter muita cosmoética para você falar alguma coisa para uma pessoa e a pessoa se tornar, aquilo ser irresistível para ela, do ponto de vista cognitivo dela, para ela ir seguir aquele caminho que é o mais evolutivo para ela. Eu tive uma projeção, um tempo atrás, eu tive uma extrapolação. Naquele ali era extrapolação mesmo, sabe? Por que eu sei que é extrapolação, que a gente discutiu ontem, né? É que na véspera eu tinha estado muito próximo de uma pessoa e na noite eu tive projeção com o pai dessa pessoa que eu não conheço. Mas eu tinha certeza absoluta que era o pai dela. E assim, eu tive naquele momento compreensão de tudo que podia acontecer com ele. Eu dizia para ele assim, se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo outro.
Ou seja, eu tive uma extrapolação de evoluciólogo, entendeu? Então, assim, eu estava dando todos os caminhos para ele. Mas, dentre aqueles, eu, Rosa Nada, identifiquei que tinha um que era irresistível para ele. E aí, assim, eu não sei o que ele escolheu. Mas, assim, eu me vi numa situação dessa, assim, possivelmente, diante de um evoluciólogo. Ele vai fazer isso com você. Ele vai te dar todas as variáveis, todas as possibilidades e todas as decorrências das suas escolhas. Uma delas vai ser irresistível para você. Então, será que é isso mesmo que é o procedimento? Será que eu tive só uma projeção? Aquela ali, eu não tinha experiência daquilo. Aquilo ali foi uma extrapolação mesmo, porque eu identifiquei que na véspera eu tinha assimilado as energias da filha, entendeu? Depois eu comentei com a colega aqui. Bom, enfim. Rosa, tem alguns verbetes que eles são impactantes para 50% das pessoas. Por exemplo, aparecimento dos evoluciólogos. Esse foi impressionante para todo mundo, né? Aparvalhamento bovino. Aparvalhamento bovino. Isso aí é... O aparvalhamento bovino para mim não foi tão assim, porque eu estava escrevendo anti-envelhecimento cerebral. Então, no anti-envelhecimento cerebral, eu já tinha chegado a alguma... Aconteceu que nem aconteceu com você agora. Eu estava fazendo um verbete, o professor Valdo apresentou outro, e assim, não é idêntico, mas a essência, assim, parecia, sabe? Que é você desenvolver o seu cérebro desde jovem, tá? E que é isso, o aparvalhamento bovino é isso. A questão da reciclagem prazerosa também. Da reciclagem prazerosa também. E outros que não eram deles, né? Como, por exemplo, a ignorância ignorada da Adriana. Pois é. Silêncio. Quer perguntar? Aqui em Efeitologia, na página 2, tem a recuperação de megacons enquanto efeito da leitura correta dos verbetes. Aí eu fiquei pensando, como que você faz a leitura correta dos verbetes, Rosa, para você chegar a essa recuperação de megacons? Leitura correta é um verbete do professor Valdo. Eu peguei o gancho dele. Leitura correta é um verbete dele. Tá? Deixa eu ver, conferir aqui para você, mas é assim. Então, leitura correta, é um verbete dele mesmo. Eu vou ler para você a definição, porque é assim, só para a gente não perder nada. É o ato ou efeito de a consciência alcançar e desenvolver a apreensão certa e exata da realidade ou dos fatos, e mais notadamente da para-realidade ou dos parafatos, de acordo com o autodiscernimento, a inteligência evolutiva, a cosmoeticologia, a cosmovisiologia no momento evolutivo. Então, assim, é para você raciocinar o máximo que você pode dentro do seu limite, mas não simplificar, foi o que eu entendi. Para mim, sempre causou muita estranheza quando fala assim, pensar correto, pensar certo, exato, né? Porque para mim nem a matemática ela é exata. Então, para mim é um problema isso, mas dentro da Conscienciologia eu comecei a entender, sabe? Porque, por exemplo, a cosmoética, o professor Valdo sempre falava, não existe mais ou menos cosmoético, né? Não existe mais ou menos grávida, ou está grávida ou não está. Então, ou é cosmoético ou não é. Mas ele coloca a ambiguidade cosmoética, ou seja, para cada um indivíduo você não pode atuar igual para todo mundo. Porque se as pessoas são diferentes, você tem que atuar apropriado, dosar para cada um. E aí eu fiquei pensando. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu comecei a escrever em Conscienciologia foi isso, porque me deu uma disfunção cognitiva aqui qualquer. Então, eu comecei a escrever. Então, como é que eu entendi essa questão? É isso que eu falo para você, que ela é correta. Eu estudei muito para poder entender, sabe? Então, eu comecei a entender o seguinte. Assim, num determinado instante, né, com uma determinada situação, uma determinada pessoa, só existe aquela ação, cosmoética ou não, com aquela pessoa. Agora, no decorrer, no confronto com outra, entendeu? Uma mesma situação pode ter variações para cada uma, né? E aí, o que você vai fazer? Vai fazer o melhor que você puder, o melhor da intenção, o melhor da cosmoética, e por isso o para-dever de desenvolver o parapsiquismo, a cosmovisão, a erudição. Porque sem a erudição cosmoética, a gente não chega na exatidão.
Então, gente, dá trabalho estudar conscienciologia, dá trabalho, entendeu? Então, assim, era muito mais fácil para mim se eu ficasse, não existe certo e errado, né? Isso aqui ele está, como é que você está falando? Aquele raciocínio dualista, certo e errado, em cima, não, mas, sabe, não é isso. É que se você tiver erudição cosmoética, se tiver parapsiquismo, se tiver, você vai encontrar a melhor solução para a mais exata para aquele momento. Aí tem um outro verbete que ele diz assim, errou, conserta logo, entendeu? O problema não é errar, o problema é repetir o erro mais de 3 vezes, entendeu? Então, se eu não conseguir ser exata, não tem problema. Só não vai cair no mesmo erro de novo, entendeu? E aí, por isso que você vai andando, né? Fala. Na página 2, sinergismologia, como você está falando aí do parapsiquismo, dê um exemplos assim, do sinergismo, parapsiquismo, verbetografia. Sinergia. O que eu estou falando é o seguinte, olha, se você é uma pessoa que desenvolve o seu parapsiquismo e você está dedicado à verbetografia, aquilo junto, essas duas possibilidades juntas, esses dois atributos desenvolvidos juntos, vai potencializar a sua autopesquisa na verbetografia. Então, assim, se você está desenvolvendo seu verbete e está desenvolvendo ao mesmo tempo seu parapsiquismo, a escrita do seu verbete vai ser melhor, mas mais do que isso, a sua autoavaliação cosmoética, a sua autocrítica vai ser muito maior também. Entendeu? Porque o parapsiquismo possibilita você novos insights, nova informação de amparadores, tá? E assim, então você desenvolve parapsiquismo e você se dedica à verbetologia, na verdade, não precisa só de escrever, pode ser estudar. Então, com isso, você está dando assim, uma plataforma, está dando motivo para o amparador te ajudar através do seu parapsiquismo. E aí você vai fazer seu autoconscienciograma, né, a sua autopesquisa pelo verbete e através do seu parapsiquismo. A neossinapse também, porque toda vez que porque a neossinapse é assim, são impulsos elétricos. Então, quanto mais você raciocina, novos impulsos você vai criando, e aquilo tem novos caminhos. E é isso que o aparvalhamento bovino faz. Ele indica, quanto mais você criar agora, né, essas sinapses, quando você chega numa idade mais avançada, quando os neurônios começam a morrer, você vai ter plasticidade neuronial que vão suprir aqueles neurônios, porque você tem muitas sinapses. Então, os caminhos sinápticos podem mudar, mas você pode estar com a mesma performance, né? Ou uma performance mais lenta um pouquinho, mas menos, igualmente boa. Assim, né? Psicologia, você acaba de colocar isso aí, vê se ajuda também. O aquecimento neuronal com a leitura dos verbetes também. É exatamente isso. Você vai lendo o verbete, vai vendo palavras que você não conhece, você vai vendo expressão que você não conhece. Às vezes a expressão que você conhece, calculismo, é uma coisa que a gente tem, né, assim, a princípio, a priori, uma ojeriza. Aí você enxerga do lado dele calculismo cosmoético, já te dá uma mexida nas tuas sinapses, entendeu? Você é obrigado a refletir sobre isso. E isso tudo vai oxigenando seu cérebro. E aí depois vai para a pesquisa, né? Isso. Obrigada, viu? Então, para a fatologia, página 1, terceira linha. Poderia citar alguma casuística pessoal relacionada aos registros holomnemônicos emergidos mediante leitura dos verbetes? Olha, eu não sei se ficou claro que esses registros holomnemônicos emergidos mediante leitura dos verbetes, isso aqui nada mais é do que recuperação de cons, impressões de que aquele assunto já era conhecido seu. Então, por exemplo, essa imperturbabilidade, para mim, não é uma coisa assim que é nova. Eu não sei ainda ser imperturbável. Eu já tive algumas retrocognições que eu era menos perturbável do que hoje. Ou seja, eu virei um pouquinho abóbora, né? Vim no corpo de mulher, com hormônio, vim em família mais repressora, e não foi por acaso, foi de propósito, né? E, enfim,
Então, isso é algumas coisas, né? De retrocognição, aí agora sim, rapidinho aqui, eu não, é porque... Ali, enquanto você pensa aí, esse fato de você ter nascido numa família, nessas condições, com esse processo que você tem de dislexia, isso você vê como uma estratégia evolutiva sua, calculada, planejada, para você poder exatamente superar isso, porque você vê... Eu já pensei nisso. Que é uma vida que vale por 5, né? Se eu não tivesse isso, eu estaria ainda na universidade, uma PhDusa lá qualquer. Para exumar mesmo, acho. Pode ser uma estratégia para exumar. Eu já pensei isso, porque a minha genética é forte nisso, entendeu? Meu pai, minha mãe, pelo meu diagnóstico, pelo que eu estudei, eles têm um grau de dislexia, não aquele grau de dislexia que invalida a pessoa, porque tem uns graus de dislexia muito alto, né? Mas não, eles têm um grau de dislexia. Eu me lembro que meu pai, você ia ler uma coisa dele, a palavra, ele escrevia a cada hora de um jeito. Aí a gente perguntava para ele disse, não, é porque se eu errei num, eu acerto no outro. Mas não era. Depois que eu fui estudar dislexia, porque ele não era capaz de escrever o correto sempre, né? Então, assim, eu fico pensando, sabe? Mas, por outro lado, eu tive paralisia infantil quando era pequena e tomei muito remédio. Então, pode ser que a dislexia tenha aumentado por aí. Então, assim, eu não fico muito... Não, com certeza você superou, não dá nem para perceber. Eu não fico muito... Não dá para perceber. Eu falei mais no aspecto de você colocou vários processos que você, pelo visto, você virou abóbora, né? Nesse sentido que a gente vira abóbora para poder... Não, porque essa vida é uma vida crítica. Assim, a informação que eu tenho do professor Valdo, né? Agora é difícil você falar, o professor Valdo disse, porque ele agora não está aí para confirmar. Mas, assim, ele falou publicamente, né? Que eu tinha sido uma pessoa erudita muito tempo atrás, que aí depois eu desviei pela arte, me empolguei pelo sucesso, e que agora eu estava voltando, e essa coisa de eu falar muito assim, é porque agora eu estou conhecendo a Conscienciologia, tenho muita coisa para falar, e minha cabeça não é capaz de botar para fora tudo que eu sei. E aí tem essa ansiedade. Então, por isso é que, para mim, a autoimperturbabilidade me causa bastante... Só para você ter uma ideia, o que me trouxe para a Conscienciologia? É aprender a fazer assistência e a desperticidade, que eu acho que só a desperticidade você é capaz de fazer uma assistência de... Onde você já se viu uma pessoa que acha que é assistencial e fica emocional junto com a pessoa, né? Tem que ser desperta, tá certo? Então, assim, isso aqui eu já trouxe de algum lugar. Seria um efeito destamponamento, né? Então, aí, parabéns aí pela disposição e pela coragem. Coragem eu tenho muito, o problema é... Então, vamos lá, gente. Professora Rosa, Efeitologia, página 2, quinta linha. Pode falar a respeito da recuperação de megacons enquanto efeito da leitura correta dos verbetes? De novo. Então, recuperação de megacons. Esses megacons são unidades de lucidez que você já tinha adquirido no extrafísico. Então, agora, se você faz a leitura correta dos verbetes, o que seria a leitura correta dos verbetes? Seria aquela leitura com os princípios da inteligência evolutiva, empregando o máximo de erudição cosmoética possível, com o maior interesse possível de acertar, não é? E isso tudo vai possibilitar a recuperação de cons, tá certo? No polinomiologia, eu gostaria que detalhasse polinômio autorrevisão, autorreeducação, autorreciclagem, autorrespeito. Esse é um polinômio que é bem importante, né? Autorrevisão é a proposta que a gente vai fazer de você fazer uma autorrevisão de toda aquela tua autocognição, de tudo que você tem de conhecimento já adquirido, todos os seus apriorismos, né? Fazer toda uma revisão para você melhorar a sua condição pessoal. Aí depois vem a autorreeducação. Isso tudo, a autorrevisão, para quê? Para você fazer uma autorreeducação, senão não adianta você fazer nada. A autorreciclagem. A autorreciclagem e a autorreeducação, elas são irmãs gêmeas aí, né? Então, você se autorreeduca fazendo autorreciclagem. E tudo isso para você manter o seu autorrespeito por autorrespeito. Nós somos consciências que merecemos evoluir, né? Nós temos o direito de evoluir, tá certo? Então, tem que ter o autorrespeito. Paradoxologia.
o paradoxo enciclopédico, compactação informacional, distensão ideativa. Esse paradoxo não é meu, ele é do verbete... deixa eu ver aqui o paradoxo que eu anotei aqui. Ele é do verbete ádito ideativo cosmovisiológico do professor Hernande Leite. E diz o seguinte, que o aporte pensênico do amparador, dando esses áditos, né, são acréscimos, né, que o amparador pode dar para a pessoa, para ele ampliar a questão pesquisística. E aí você pode entender a autopesquisística também. Então, eu acho interessante que é compacto, o paradoxo é um C. É o quê? É o confronto entre o compacto, né, que é bem pequenininho, a ideia que a gente tem é uma coisa bem compactada, bem pequena, bem minúscula mesmo, né, e que provoca uma distensão. Então, é esse paradoxo aí da coexistência das duas coisas, que é uma falsa contradição, né? Que a gente sabe que numa compactação tem ali impresso uma quantidade muito grande de pressão informativa, né? Elencologia. O que caracteriza a pessoa mini peça do Max Mecanismo Multidimensional Interassistencial? Olha, significa aquela pessoa que tem bastante lucidez para abrir mão dos seus direitos, né, conquistados, e fazer exatamente aquilo que é necessário fazer pela orientação do Max Mecanismo Multidimensional Interassistencial. Certo? Então, é a mini peça. Você tem que ser uma mini peça, não criar um Max Mecanismo para você ser uma peça, certo? Não ser uma Max peça no mini mecanismo, desculpa. Né? Então, tem o Max Mecanismo Multiexistencial Interassistencial, que é coordenado pelos CL, serenões, e você vai fazer todo o esforço de abrir mão do seu livre-arbítrio para participar aonde for preciso, sem regatear. Rosa, uma questão aqui, se você puder falar, na fatologia, a penúltima linha, é a questão, como você avalia a avaliação, né? Você mede a métrica avaliativa da sua autoprodutividade evolutiva. Olha, você pode fazer assim, ó. Você pode botar numa planilha todos os traços que você está estudando e do outro, tudo que você já conquistou. Por exemplo, no verbetograma, eu botei metas, né? Então, aqui, ó, tem o item 3, por exemplo, eu tenho questões, né? Que são questões que eu levanto para mim, né? Então, assim, de todos os itens que eu levantei, eu vou continuar aqui no auto-raciocinofilia, que eu achava que era um grande trafor que eu tinha, e é realmente um trafor, mas que ele precisa de muito burilamento, tá certo? Tem coisas, tem trafares que não deixam ele ficar bem. Então, eu coloquei assim, algumas questões que eu desdobrei, eu não vi isso em lugar nenhum. Eu que pensei de acordo com tudo que eu vi aqui. Tá? Então, eu peguei as variáveis, estudei as variáveis, pesquisei sobre as variáveis, pensionizei sobre as variáveis, e aí comecei a questionar para mim. Mantenho o bom humor nos debates enquanto raciocino? Sabe? Então, estou no debate, estou raciocinando lá. Aí, uma pessoa faz um raciocínio lá diferente. Eu mantenho o bom humor, eu perco o bom humor, como é que é? Trago à memória, com facilidade, argumentos lógicos, organizativos do raciocínio? Perco o rumo do raciocínio com frequência? Isso tudo foi eu que fui me perguntando, coisas que acontecem comigo. Aceito os feedbacks sobre a ajuda ou confusão dos meus raciocínios nos entendimentos das questões relevantes? Há temas para os quais, a prioristicamente, não tenho paciência de esquadrinhar e eu os renego? Como reajo com a contrapartida contrária ao meu raciocínio? Perco o rebolado? Entendeu? Se alguém diz, não, você está errada, eu perco o rebolado, eu enfrento. Né? Insisto na defesa do raciocínio errôneo ou sou capaz de mudar de opinião frente à logicidade do outro? Eu sou uma pessoa um pouco teimosa, então eu tenho que refletir sobre isso. Se eu mantenho isso aqui com uma nota muito alta,
né, de manter o meu posicionamento, eu perco a minha racionalidade. Se eu perco a minha racionalidade, cadê minha raciocinofilia? Entendeu? Aplico minha capacidade de raciocínio para aplacar a ação emocional em loco, quer dizer, no momento que eu estou emocional, assim, que eu estou começando a me virar emocional, eu aplico essa minha capacidade de raciocínio que eu acho que eu tenho para me acalmar. Se eu não faço isso, cadê minha consciência, cadê minha raciocinofilia? Entendeu? Aí eu botei casuísticas. Né? Então, assim, eu tenho feedbacks de raciocínio que ajudaram na compreensão de assuntos importantes. Então, assim, eu estava com raciocínio, outra pessoa fez um raciocínio, né? E esse aqui, na verdade, são pessoas que, às vezes, depois da tertúlia, vinham me falar que o meu raciocínio, minhas perguntas na tertúlia tinham ajudado a pessoa, que eu tinha um raciocínio que ajudava elas. E outras, que o raciocínio de outras pessoas me ajudaram. Né? A desvalorização do raciocínio do interlocutor. Eu desvalorizo o raciocínio do outro? É posteriormente reconhecido como superior ao meu? Entendeu? Isso aqui eu não estou perguntando, não. É uma casuística minha, eu já fiz isso. Eu desvalorizei o raciocínio do meu interlocutor e depois eu reconheci que ele tinha um superior ao meu, um raciocínio superior ao meu naquele momento. Eu recebi feedback do professor Valdo de raciocínio fechado, sem cosmovisão. Eu tinha que parar de pensar como matemática. Entendeu? É claro que em outros momentos ele falava que eu era matemática, né, e me chamava aqui para falar, dar depoimento de como eu era matemática, eu raciocinava. Mas, assim, em alguns momentos ele falava que eu tinha um raciocínio fechado exatamente por causa da matemática. Então, assim, cadê minha raciocinofilia? Eu tenho que melhorar esses casos, né? E aí eu botei metas para mim. Controlar a ansiedade nos debates de opinião. Durante a argumentação, raciocinar se não há outra possibilidade. Eu estou com raciocínio, mas será que não tem outro tipo de raciocínio? Sem tergiversar, sabe? Sem sair do eixo da estrada. Assumir a coragem racional de ir contra todos num debate quando a questão foi bem pesquisada e eu tenho segurança íntima, cosmoética, que a defesa do argumento não é questão egóica. Eu tenho que ter uma segurança íntima muito grande que não estou sendo egóica. E aí eu tenho que bancar. Isso é uma meta minha. Manter a intenção cosmoética, e principalmente em ocasiões de apuro, quando eu estou muito agoniada, lembrar de abrir-me, né, no caso, para a multidimensionalidade para captar inspirações. Em alguns momentos, eu me vejo em apuro, em qualquer lugar. Às vezes aqui também, gente, o que eu vou falar agora? Né? A pessoa me pergunta, o que eu vou falar agora? Eu abro e procuro ver o que vem dali. E às vezes eu me surpreendo com o que acontece, entendeu? Então, às vezes, num debate, eu falo assim, gente, eu sei que eu estou com o raciocínio correto, mas eu acho que eu não estou conseguindo pegar o veio que eu preciso para questionar. Então, aí eu faço uma abertura. Mas eu tenho que fazer isso constante, eu não faço isso constante. Eu me empolgo com o raciocínio e aí fecho, entendeu? Então, eu tenho que me lembrar disso. Então, isso é só para exemplificar como é que eu... Aí, como é que eu vou fazer a medida disso? Eu vou pegar essas metas e eu vou ver como é que eu estou, entendeu? É isso que é a produtividade. Gente, eu tenho algumas perguntas aqui que eu tenho que responder, tá? Em parafatologia, aprofundar o conceito de desenvolvimento do autoparapsiquismo. Gente, olha, o conceito do autoparapsiquismo, autoparapsiquismo é o parapsiquismo, é a comunicação entre você e o extrafísico, a multidimensionalidade, é a capacidade de você aprender não só pelos sentidos físicos, mas pelo terceiro sentido, quarto sentido, quinto sentido, sei lá quantos sentidos forem, todos os sentidos extrafísicos, tá certo? Então, o ideal é você estudar todos os fenômenos, os tipos de fenômenos que tem no projeciologia e ver como é que é o conceito aí do autoparapsiquismo. Do ponto de vista do verbetograma, que deve ser a pergunta, é assim, ó, é ficar atento. Você vai lendo, vai fazendo as perguntas e vai vendo o que você tem de ideias no momento, que você, às vezes vem uma palavra que você não tem o hábito de usar. Aquela palavra, com certeza, é alguma influência, um exopensene que veio ali. Uma lembrança do seu passado é uma retrocognição.
pode não ser retrocognição de outras vidas, mas é retrocognição dessa própria vida aqui, né? E com isso você vai desenvolvendo o seu autoparapsiquismo, tá certo? E aprendendo também, gente, a gente aprende muito autoparapsiquismo estudando sobre como ocorrem os fenômenos, né? Porque às vezes você sente um fenômeno qualquer, você não sabe do que é aquilo. Então você só identifica um fenômeno se você tiver uma leitura ou alguém falar para você que teve aquele fenômeno. Teve uma vez que eu estava lendo e assim, ó, eu conseguia ler e contar ao mesmo tempo, mas não é assim com esforço de atenção dividida, não. Era um negócio extremamente natural. Aí eu cheguei aqui e falei com o professor Valdo, entendeu? Eu falei assim, eu acho que eu agora entendo como é que o senhor dá uma olhada assim, ele dá uma olhada assim no texto, já sabe o texto. Assim, eu tive uma extrapolação também, que eu não sei fazer aquilo. Depois eu tentei fazer aquilo, eu não consigo fazer mais aquilo, né? Mas eu tive uma extrapolação ali. Então foi para mostrar que como é que era aquela condição. Não dá para explicar para você o que é ler e contar ao mesmo tempo. Entendeu? E eu já treinei isso algumas vezes, quando eu fazia fichamento lá no Holociclo, eu contava e lia as palavras que eu estava contando ao mesmo tempo. Mas não é isso. Isso aí é um exercício de divisão, atenção dividida, assim, proposital. O outro foi um fenômeno, assim, é como se eu tivesse uma cosmovisão, assim, uma capacidade simultânea, uma coisa diferente. Você já chegou a estudar o holograma, o pensamento holográfico? Pois é, mais ou menos isso, entendeu? Mas assim, então aconteceu eu lendo o verbete, né? Então, mas assim, eu só consegui identificar que aquilo poderia ser algum tipo de fenômeno pela experiência que a gente tinha aqui, trocando experiência com o professor Valdo, ele contando os vários fenômenos que ele tem. Então, assim, eu consegui identificar que aquilo podia ser um fenômeno, né? Principiologia. Gostaria que comentasse sobre o princípio pesquisístico de quem procura acha, pois estou escrevendo um verbete na linha parafenomenológica, no qual há escassa literatura. 90% é dentro de questões muito místicas. Favor, comente a respeito para quem tem esse desafio de pesquisa. Olha, faz assim, faz uma lista de palavras-chave, vai para enciclopédia, procura pelo Find, eu acho que você vai se surpreender, porque quem procura acha, tá certo? Então, assim, às vezes você não tem aquela palavra, mas tenta descrever aquele fenômeno que você quer com outras palavras. E pega essas outras palavras e faz uma listinha e vai procurando no Find. Tá certo? E abra as suas paraantenas para você desenvolver o seu autoparapsiquismo que você vai encontrar. Professora Rosa, fatologia final da penúltima linha, poderia dar dicas de como realizar a extração máxima dos recursos enciclopédicos? É isso aí, gente, é lendo bastante, assistindo tertúlia, vendo as experiências dos outros colegas e também botando as paraantenas para funcionar e vendo quando é que você tem um incômodo qualquer ao ler os verbetes, você vai pensando aquilo, usa o Find do verbete e vai procurando outros verbetes com aquela palavra-chave. Uma primeira possibilidade que você tem é, se você encontrou determinada expressão, determinada palavra bem expressiva para você, procura, além de estudar aquele verbete, procura toda a remissiologia dela, explorar toda a remissiologia dela. Aí você olha só como é que vai funcionar uma árvore abrindo, né? Você tem um verbete com no mínimo 10 outros verbetes para você ler. Cada um desses 10 vai ter mais 10. É possível que eles se repitam, mas mesmo que eles se repitam, vai sempre multiplicando. Tá certo? Então, tem aí uma infinidade de verbetes para você ver. Poderia relacionar as senhas retrocognitivas e a temática do verbete? Então, olha, quando você vai lendo os verbetes, alguma palavra lá qualquer pode te dar uma dica de uma retrosenha, de uma senha retrocognitiva que você tenha, né? Então, por exemplo, sabe uma coisa que assim, não é nenhum verbete específico, até certo ponto a própria chapa verbetográfica, até o próprio estilo apostilhado, para mim, ele é uma retrosenha, é uma senha retrocognitiva. Assim, é como se eu tivesse
já visto aquele estilo de escrita em no curso intermissivo. Eu cheguei a perguntar isso para o professor Valdo, ele nunca me respondeu se a gente estudou isso ou não. Mas em algum momento eu já tinha visto essa disposição. E outros verbetes aqui, olha, que eu não separei propriamente dito, mas, por exemplo, deixa eu ver aqui uma... Eu já falei da imperturbabilidade, que me causou bastante frisson aí, né? Autocentramento consciencial, apreensibilidade, tudo isso me causou bastante. Um que me causou bastante importância, nulificação da infância. Nulificação da infância. Que a gente sabe que a criança tem que viver a fase dela infantil, mas a nulificação da infância não é reprimir a criança. É a própria pessoa ter a autorrecuperação de consciência desde pequeno e já atingir a maturidade o mais rápido possível. Esse verbete me chamou a atenção de alguma coisa retrocognitiva, de uma senha retrocognitiva. Se não foi propriamente retrocognitiva, é pró-retrocognitiva, porque eu estou com firme propósito de, na próxima... Agora, com certeza, a gente que fez um curso intermissivo, nem que seja de 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente veio com o propósito de recuperar o cônjuge o mais rápido possível. Então, nulificação da infância deu um saculejo em todos nós. Né? Caracteristicologia. Como utilizar o verbete da enciclopédia para identificar trafores ociosos? Olha, trafores ociosos. Gente, você tem vários trafores aqui na enciclopédia. Pega os verbetes homeostáticos e vê se você tem tudo aquilo. Por exemplo, ataraxia. Eu tenho um pouco de ataraxia, de acalmia mental, mas ele é completamente ocioso. Eu sei direitinho ficar calma, mas eu não consigo ficar calma. Então, assim, cada um no seu nível, tá, gente? Cada um no seu nível. Então, outra coisa também de trafor ocioso. Na verdade, o professor Valdo diz que trafor ocioso é um trafar, né? Então, você pega e você vai vendo coisas que você sabe no seu íntimo, que você pode dar conta e que você não dá. Né? Por exemplo, intelectualidade. Intelectualidade, para mim, é um trafor ocioso. Eu tenho intelectualidade, mas eu não leio a quantidade de coisas que eu preciso de ler, não produzo as coisas que eu preciso de produzir. Por exemplo, eu achava que eu não tinha facilidade para escrever. Hoje em dia, eu não posso dizer isso. Eu levo um pouco mais tempo do que a maioria das pessoas leva, porque eu tenho um procedimento, por causa da minha dislexia, mais lento. Mas eu sou capaz de escrever e eu acho que eu não escrevo mal. Né? Então, eu já reformulei essa minha autoavaliação. E por que eu não produzo mais? Então, a intelectualidade, a escrita, para mim, são trafores ociosos para mim. Na parafatologia, a conexão cérebro para cérebro, favorecendo a autoconscienciometria. Qual é a melhor maneira de fazer a conexão cérebro para cérebro? Olha, eu vou te dizer como é que eu faço. Quando eu estou muito centrada num determinado ponto, e às vezes tem um ponto assim que está encalacrado, não sai mais dali, não sai nada, sabe? Aquela coisa que não sai produção nenhuma, eu relaxo, faço um EV e faço circulação, aquele circuito, né? Fronto-corono, e aí meio que relaxo mesmo, dá uma apassivada na minha pensanidade e começo eu tenho um método até que aprendi lá com o livro que eu li sobre dislexia. Eu coloco minha atenção no alto da cabeça e aí começo a ler de novo, as coisas fluem, que é uma beleza. Não posso te garantir batatofilamente que é conexão cérebro para cérebro, mas que, com certeza, eu começo a escrever muito melhor, eu começo a escrever palavras que eu não estavam fora do meu vocabulário, enfim. Professora Rosa, parabéns pelo verbete, abrindo novas perspectivas de aprendizado com a ESC. Muito obrigada a você.
A avaliação da autoprodutividade evolutiva poderia expandir sobre critérios a serem avaliados na autoprodutividade evolutiva? Já há algum mecanismo de avaliação, exemplo do conscienciograma? Olha, a minha proposta é que cada um faça o seu. Eu li aqui o que eu fiz sobre o autorraciocinofilia, eu fiz também para Trafó, para Trafal. Então, assim, pensar pensar da enciclopédia os pontos mais significativos para você e fazer. É a sugestão que eu dou, você pode fazer a sua própria, né? Que é uma coisa bem interessante, sabe? Você pegar os itens, além dos questionários do questionologia, você criar novas questões para você e tentar responder e fazer suas metas, tá certo? Faltaram aqui 3 perguntas, que é a teoria da medida consciencial. A teoria da medida consciencial é uma teoria proposta pelo professor Valdo Vieira com o conscienciograma. Então, quando ele propôs o conscienciograma, na verdade, a medida consciencial. As leis do para-direito orientando novas realizações. As leis do para-direito, eu anotei algumas leis aqui, deixa eu ver, é a lei da educação evolutiva, a lei básica da evolução, a lei evolutiva interassistencial, a lei da evolução lúcida, são algumas leis que são do nosso para-direito, tá certo? Que envolve o para-direito. A lei do para-dever também é do para-direito, tá? Sindromologia, a síndrome da autovitimização. O verbetograma pode auxiliar na evitação da síndrome da autovitimização? Eu acho que só pode facilitar. E o meu objetivo foi exatamente esse, porque se a gente está abaixo do nosso nível evolutivo, a gente está em autovitimização. Então, a minha proposta é usar todo o recurso da enciclopédia, da conscienciologia, para a gente superar as nossas mazelas e melhorar o que a gente tem de bom, que a gente tem também muita coisa de bom, né? Não tem só trafar, né? Gente, eu agradeço a vocês, tá? Pelas energias, pelas perguntas, aos teletertulianos e aos tertulianos. Aguardo vocês todos os dias aqui, de 12h30 a 2h30 da tarde, que são vocês, junto com a gente, que é o verbetógrafo do dia, que movimenta aqui o debate, tá certo? E a gente passa então para os comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 19 assinaturas do livro de presença, 8 perguntas presenciais e 30 perguntas respondidas online. Hoje teremos 3 recados. Sebastião com acoplamentário África, Alzira com 2º curso de campo Imersão em Conscienciometria e o Júlio com a Semana da Reeducação. Bom, boa tarde. Convido a todos para o curso acoplamentário temática África, que ocorrerá nos dias 25 a 27 de setembro, com os EPCONs Kátia Aracaki, João Aurélio e Tony Muscoft. Além da temática ou objetivo geral, né, de promover o desassédio grupal consciente, propiciar a autoconsciência energossomática, treinar a clarividência facial lúcida, a África hoje é um continente onde concentra-se as maiores mazelas da humanidade atualmente. E a Helrubex hoje está sendo altamente focada nesse continente. Então, todos os fluxos extrafísicos e interassistenciais estão direcionados para esse continente. Convidamos a todos, então, de 25 a 27 de setembro. Obrigado. Olá, tertuliano e tertuliana. Meu convite hoje é para você que tem interesse em fazer autopesquisas no curso de campo Imersão em Conscienciometrologia. É um curso sem pré-requisitos, que vai ser realizado no dia 6, 7 e 8 de novembro de 2015, aqui em Foz do Iguaçu, no Hotel Mabu Interluz Iguaçu Convention. Esse curso vai oferecer 3 oficinas conscienciométricas e 2 campos autoconscienciométricos com os EPCONs Moacir Gonçalves, Luiz Gonçalves, Lilian Zolé e Everaldo Bergonzini. O curso começa sexta-feira ao meio-dia. Logo em seguida, nós teremos o primeiro workshop, que é chamado Confort da Consciência, onde você vai identificar o Trafor, o Trafar e o Trafar, a conexão entre esses traços, que foi o que a professora Rosa falou hoje aqui no verbetograma, como identificar a questão traforista, trafarista e trafalista da pessoa. Então, isso será uma das oficinas que será apresentada nesse curso. Você pode
ter mais informações ou fazer as inscrições na loja virtual do site da Conscius, www.conscius.org.br, ou pelo telefone 45 2102 1460. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Boa tarde a todos. A Repreendência convida para a Semana da Reeducação. Essa edição de 2015 acontecerá aqui em Foz do Iguaçu, entre os dias 10 e 19 de outubro. Nessa semana, nós teremos 3 eventos nessa edição. O terceiro simpósio de parapedagogia, no sábado e domingo, dia 10 e 11 de outubro. Depois, na segunda-feira, que é feriado, dia 12 de outubro, nós teremos o seminário de momentos históricos da educação. A ideia é abordar como foi a evolução da educação ao longo do tempo e pensar alguns momentos, algumas épocas e locais onde que trouxeram algum legado para a educação atual. E também nós teremos no fim de semana seguinte, dos dias 18 e 19 de outubro, a edição desse ano do Campo Energético Parapedagógico. É um curso de campo da Repreendência, com 3 campos energéticos, 3 vivências de campo diferentes. Então, mais informações, www.reaprendencia.org.br ou pelo e-mail contato@reaprendencia.org.br. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Consim Epilética, especialidade parapatologia, e a verbetógrafa Laura Bruna Araújo. Muito obrigado e boa tarde a todos.